Boa tarde, senhores, as senhoras, ouvintes, povo brasileiro. Eu vou fazer 3 perguntas ao doutor Antônio Barras Torres, que eu acho que eu não sei se até então alguém perguntou, porque já teve muitas interlocuções por parte de colegas. Presidente da Anvisa, em 2020, por que a Anvisa entrou com um pedido liminar ao STJ para proibir que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia retirasse do aeroporto de Salvador profissionais da vigilância sanitária para medir a temperatura de passageiros que desembarcavam naquele aeroporto? E naquele momento que a Polícia Federal retirou os profissionais, a Anvisa não colocou nenhum profissional da agência e também não deixou que o Estado da Bahia aferisse a temperatura. Queria que o senhor me respondesse sobre isso. A segunda pergunta: em qual fundamento a Anvisa se baseia em não cumprir a Lei 14.124, promulgada pelo Presidente da República em 10 de março desse ano, ao não deferir a autorização excepcional e temporária para importação da vacina Sputnik V, conforme manda a lei? Estamos diante, senhor presidente, de uma prevaricação, porque lei é para ser cumprida. E, nesse caso, a Anvisa descumpriu esta norma legal. E a terceira e última pergunta: em que base científica a Anvisa pode sustentar as afirmações de que a vacina Sputnik V representa uma ameaça à segurança humana, que, inclusive, ela foi atestada pelos órgãos, pelo CNTBio do Ministério da Ciência e Tecnologia, dizendo que a vacina estava apta. E a Anvisa, além de descumprir essa norma do Ministério da Ciência e Tecnologia, ainda assim não cumpre a Lei 14.124, que autoriza a compra de vacina em caráter excepcional. Essas são as 3 perguntas, senhor presidente Barras Torres. Senador Ângelo Coronel, obrigado. Doutor Barras Torres, fique à vontade. Senador Ângelo Coronel. Senador, a questão que Vossa Excelência apontou referente à questão da aferição da temperatura no aeroporto de Salvador, vamos recapitular rapidamente aqui. Em 18 de março de 2020, houve uma reunião que contemplou integrantes do Governo do Estado da Bahia, Anvisa, Polícia Federal, Administração do Aeroporto de Salvador, Bahia, quando se mostrou a questão de realizar a barreira sanitária através da verificação da temperatura de passageiros e tripulação. Isso foi em 18 de março de 2020. No mesmo dia, em 18 de março de 2020, a Anvisa negou esse pedido com base de ser aquela ali uma área exclusiva de atuação federal, a saber, tanto da Anvisa quanto da Polícia Federal e da própria Receita Federal. E o entendimento naquela época, senador, foi que essa realização dessa atividade ali, ela terminaria por ser mais uma concentração de pessoas, seria um problema a circulação de pessoas naquele ponto. Entretanto, não foi objetado que essa realização fosse feita na chamada área não federal do aeroporto, que é justamente aquela área, quando se chega, vou dar o exemplo aqui do aeroporto JK, quando se chega no aeroporto, desce ali do veículo, então tem todo aquele saguão até a área do check-in. Naquela área não é uma área de atuação sanitária federal, então ali não há nenhum óbice a que se realizem medidas, inclusive com essa que Vossa Excelência citou, que é a aferição de temperatura. Aqui no GDF, por exemplo, foi utilizado. Houve realmente essa interlocução conosco aqui, nós apontamos que, no nosso entendimento, não seria adequado na área federal do aeroporto, na área interna, mas que nessa área poderia ser feito, e foi feito durante algum tempo aqui. Os senhores devem se lembrar, havia ali uma câmera de corpo inteiro, havia pessoas prestando esclarecimentos, orientando quanto ao uso de máscaras e coisas dessa linha de ação. Isso foi no dia 18 de março. No dia seguinte, 19 de março, houve uma ação judicial promovida pelo Estado da Bahia e também no dia 19 de março a decisão de primeira instância que foi favorável à Justiça Federal. Nós fizemos uma nota técnica quanto a essas questões, principalmente sobre o controle de temperatura, que eu vou exemplificar já já, em 20 de março,
Em 21, enviamos o recurso ao TRF da primeira região. Em 22 de março, a decisão foi favorável à Anvisa. Em 26 de março, foi feito o recurso do Estado da Bahia para o Supremo Tribunal Federal. Em 8 de abril, saiu a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal à Anvisa. A questão da verificação da temperatura, eminente senador, ela não tem fundamentação científica. Ela é uma medida coadjuvante, é uma medida educativa, ela é usada no Brasil inteiro. Hoje mesmo, quando entramos aqui no Senado Federal, tivemos a nossa temperatura ferida, mas ela não tem eficácia perante a Organização Mundial de Saúde, na medida em que indivíduos que estão com a Covid e são assintomáticos transmitem o vírus e têm temperatura normal. E outros que estão com processo infeccioso, uma infecção urinária, um abscesso dentário, por exemplo, podem ter elevação de temperatura e não tem nada a ver com a Covid. E, de outro lado também, a elevação da temperatura, mesmo no paciente com Covid, se ele tem a intenção de mascarar, o sensor, ele toma um antitérmico e consegue passar livremente. Por esse motivo, a verificação da temperatura em si tem valor como medida coadjuvante e educativa, porque ela desperta nas pessoas o senso de que estão passando ali por uma verificação, que há uma situação de pandemia e que elas têm que tomar cuidados. Mas, cientificamente falando, não é uma medida eficaz. Mas, mesmo assim, não houve nenhum óbice a que essas verificações, essas atuações fossem feitas nas áreas não federais dos aeroportos de todo o Brasil. Citei a questão do GDF e uma ação semelhante ao grande estado da Bahia, também o grande estado do Maranhão, também entrou com uma ação semelhante e teve também um transcurso de desfecho semelhante. Desculpe, senador Ângelo Coronel, eu não respondi as outras duas. Desculpe, presidente, eu não respondi. O eminente senador pergunta também, à luz da Lei 14.124, o que houve para que não conseguíssemos aprovar a importação excepcional de vacinas da Sputnik V. E, na verdade, faltou, senador, o relatório firmado pelo país de origem com a agência reguladora de origem, nos mostrando de maneira sólida, transparente, categórica, os dados de qualidade, segurança e eficácia. Mesmo assim, diante dessa ausência, nós entramos em contato com 53 dos tais 60 e poucos países que fazem uso da vacina Sputnik V, dos quais 11 não responderam, 23 relataram que não estavam usando absolutamente nenhuma dose, embora constassem dessa lista de 60 países, e daqueles que nós conseguimos obter respostas, as informações é de que as quantidades disponibilizadas eram muito pequenas e que a própria rede de monitorização daqueles países não era uma rede que permitisse dar dados confiáveis quanto ao acompanhamento do que aconteceu com as pessoas que tomaram essa vacina. 2 países que têm estrutura regulatória sedimentada, amadurecida e de respaldo mundial, fazem parte do grupo que nos deu informações. É o México e a Argentina. O México disse que tem um acordo de confidencialidade e não poderia nos responder nada do que foi perguntado. E na Argentina, a agência argentina nos enviou prontamente as suas observações, entretanto, não foram observações que respondessem aos quesitos apresentados e também pontuou que, por razões de governança daquele país, existe ali uma interação com o Ministério da Saúde, que teria sido efetivamente o órgão que autorizou essa vacina na Argentina. Quanto à questão do CTN Bio e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a análise lá feita, ela é uma análise de uma outra certificação. É uma análise que é mandatória para todo organismo geneticamente modificado que entre num país. Isso é uma coisa muito séria. Um organismo geneticamente alterado, um micro-organismo geneticamente alterado, se ele não tiver uma avaliação de segurança muito boa, ele pode sim levar a transtornos em tudo que se refere à vida nesse novo país onde ele adentra. Então, a certificação do CTN Bio é quanto à biossegurança do componente fundamental da vacina. É muito importante essa certificação para a produção que se espera da fábrica União Química, do laboratório União Química, que é um laboratório que já é certificado pela Anvisa, numa parte de sua linha de produção.
e certamente já com essa chancela do CTN-Bio e do MCTIC, poderá, tão logo tenha feito toda a resposta a quesitos formulados pela agência, poderá dar início à sua linha de produção, que vai ser muito bom para o Brasil. Mas é diferente, senador, da análise que fizemos para tentar autorizar a importação emergencial, que não foi possível. Foram, na verdade, dados que buscamos de toda maneira. Buscamos esse primeiro relatório, que não veio, ele não contém as informações completas. Tentamos usar dados que já temos acesso por conta do estudo que está sendo analisado na União Química, tentamos ali também, e fizemos também a inspeção em loco na Rússia, em 2 plantas fabris. Infelizmente, não foi possível autorizar naquele momento, mas não é uma porteira fechada, não é um processo concluso, porque novos documentos podem ser apresentados, aliás, já foram apresentados e outros estão chegando, encontram-se sob análise nesse momento. Esperamos que tenha um bom desfecho. Senhor presidente Barra Torres, presidente Randolph. Pois não, doutor Coronel. Para fazer aqui uma réplica. Presidente Barra, essa vacina está sendo usada já na Argentina atualmente? Sabe me informar? Sim, senhor senador, está sendo usada na Argentina em 57,8% do universo vacinal naquele país. Quer dizer, olhe bem os senhores, povo brasileiro, essa vacina que está com essa polêmica, com a compra da Sputnik V, usada na Argentina, país vizinho ao nosso, largamente, sem nenhum problema até então registrado, e aqui no Brasil, a gente vê que o descumprimento da Lei 14.124 ela é flagrante. Eu vi a sua explicação, mas como a lei diz que a autorização é excepcional e temporária para importação de um produto já sendo utilizado em um outro país, inclusive vizinho aqui no Mercosul, eu acho, presidente Barra, que, não sei, eu não quero aqui classificar que isso é até uma má vontade da sua pessoa, do senhor presidente. Existe um corpo técnico na agência que eu sei que lhe dá também um subsídio para que o senhor coloque até a sua caneta, a sua assinatura, para autorizar essa importação. Mas eu queria, nesse momento, em nome do povo brasileiro que está sofrendo, mães enterrando os filhos, filhos enterrando mães e pais, nós não podemos mais esperar quando a gente vê uma fonte de suprimento da nossa necessidade de importação, por questões até um pouco burocráticas. Eu queria fazer esse apelo ao senhor, como presidente da Anvisa, que o senhor reúna com seus técnicos para ver se dá essa autorização de hoje para amanhã, para que esse lote de vacina da Sputnik ela seja autorizada a sua importação, porque se o humano na Argentina está tomando, se o ser humano lá usa, o Brasil e a Argentina são países co-irmãos. Então, se o ser humano lá usa e não está tendo problema, eu não vejo por que não utilizar no Brasil, já que uma lei reveste a Anvisa de subsídios até para se resguardar dessa compra, dessa autorização de importação. Então, eu queria que Vossa Senhoria, não é pedir demais, eu peço em nome, repito, de pais chorando, enterrando filhos, de filhos enterrando pais e mães, que o senhor, ao sair dessa CPI, reúna, repito, com seus técnicos. Eu lhe peço, pelo amor de Deus, faço isso no coração de ver toda semana, todos os dias, pessoas tendo suas vidas ceifadas por falta de imunização. Não podemos perder essa oportunidade, senhor Barra Torres. Então, eu deixo aqui esse apelo para que Vossa Senhoria, ao terminar essa sessão, convoque seus técnicos e diga: não podemos mais esperar. Nós temos que autorizar que essa Sputnik venha para amenizar mais ainda, ou amenizar um pouco o sofrimento por qual famílias brasileiras estão sofrendo, perdendo os seus entes queridos. Então, muito obrigado pela sua consideração. E gostaria muito de ouvir nos jornais que o senhor falar: autorizado a importação da Sputnik V para o Brasil. Comentar alguma coisa? Eu queria apenas agradecer ao senador Ângelo Coronel. Senador, nosso esforço, nosso empenho é buscar essas soluções. Realmente nos dói muito ver essas cenas que Vossa Excelência citou, mas também entendemos que não podemos criar outras cenas também de choro à beira de leitos de hospital por motivos causados por produtos que não tenham, eventualmente, uma segurança confirmada por nós. Mas Vossa Excelência tem a tranquilidade de saber que a Anvisa é composta por brasileiros que não estão alheios a esse sofrimento, estamos fazendo tudo o que é possível. Muito obrigado, ministro senador. Presidente Randolph,
Pois não. Só para completar meus 15 segundos, eu queria só deixar registrado. Presidente Barra Torres. Quer dizer, o senhor fica preocupado em pessoas usarem a vacina e ter uma refrega, e ter um problema colateral. Mas eu quero deixar registrado que na Argentina essa vacina está usando largamente e não estamos tendo esse problema. E o ser humano argentino, eu não tenho dúvida, é igual ao ser humano brasileiro. Muito obrigado.